Shalom, povo de Deus! Tudo bom? Graças a Deus, estamos juntos aqui mais uma vez. Isso é bênção de Deus, a gente poder compartilhar a palavra, a gente poder adorar a Deus junto. Vamos orar para a gente começar esse tempo bom? Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra e por esse tempo que a gente tem de Te adorar e de Te buscar. Que o Senhor seja conosco, Pai, em todo o tempo, derramando a Tua graça, o Teu amor sobre nós, recebendo então a nossa adoração, o nosso louvor, meu Pai. Abençoa-nos sempre, meu Senhor, e seja conosco agora e que tudo isso aqui te agrade em nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Vamos louvar o nosso Deus? Bom demais, bênção demais. Dos mais altos montes ao mais fundo mar, a criação revela a tua glória. Há perfumes e cores em todo lugar. Cada ser entoando uma música, te adorando. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Quem comanda os relâmpagos e os trovões e dá ordem às chuvas sobre as nações. Quem criou lua e sol e a fonte da luz, fez os dias e as noites e a tudo conduz. Incomparável, impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Impossível descrever. Tu chamas cada estrela do céu pelo nome. Tu és tremendo, Deus. Impossível compreender. Maravilhados prostramo-nos diante de ti. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus. Tu és tremendo, Deus.
montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Dos montes correm para o mar, teus rios de amor por mim. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Meu coração exulta, com alegria eu canto. Quando o mundo conhecer a ti, e ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. 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 Povo de Deus, o texto da gente hoje está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, e não é um capítulo longo, porém ele tem muito significado, tem uma lição muito importante, algumas aplicações importantes para a vida da gente. Então, a gente vai fazer como a gente faz normalmente, a gente vai fazendo a leitura, dando algumas informações importantes do texto, e logo depois a gente faz essas aplicações. Mas vamos orar mais uma vez? Meu Deus, muito obrigado pela tua palavra, Pai. A gente te louva por ela, porque ela enche o nosso coração de uma vida, Pai, que só o Senhor pode nos dar. Então que o Senhor nos encha agora, então, Pai, dessa vida abundante na tua palavra. Que cada um de nós ouça, Deus, a tua voz falando ao nosso coração sobre aquilo que é importante de fato na vida da gente, o que não pode faltar. No nome de Jesus. Amém. Amém, povo. Aqui, Salomão, ele está no começo do reinado dele ainda. Então, tudo era muito recente. No entanto, Salomão, ele começou a traçar para ele uma diretriz, uma prioridade, que é algo que não pode faltar para a vida da gente. Vamos ver? Livro dos Reis, primeiro livro dos Reis, capítulo 5. Enviou também Irão, rei de Tiro, para um território que ficava ao norte de Israel, os seus servos a Salomão, porque ouvira que ungir a Salomão rei em lugar de seu pai, pois Irão sempre fora amigo de Davi. Davi tinha uma relação então boa, né, com esse reino vizinho, e Irão mandou uma comitiva para saudar Salomão. Então Salomão enviou mensageiros a Irão, dizendo:
Bem sabes que Davi, meu pai, não pôde edificar uma casa ao nome do Senhor, seu Deus, por causa das guerras com que se envolveram os seus inimigos, até que o Senhor lhes pôs debaixo dos pés. Porém, a mim, o Senhor, meu Deus, me tem dado descanso de todos os lados. Não há nem inimigo, nem adversidade alguma. Algo que a gente percebe de cara aqui na vida de Salomão. Salomão, ele não tinha inimigos externos, não estava atravessando nenhuma adversidade. Era o momento, talvez, de Salomão, ele baixar a guarda, baixar a prontidão, não é? E esfriar na fé. Muitas vezes, quando as coisas estão bem, a fé das pessoas, a nossa fé, corre o risco de esfriar. A gente meio que tem com Deus, muitas vezes, um relacionamento emergencial. É aquele relacionamento que surge na hora da necessidade. Esse não era o caso de Salomão aqui. Vamos continuar a leitura e a gente vai entender isso melhor. Pelo que intento edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Ele começa dizendo que Davi tinha um Deus, mas agora ele, na explicação para Irão, ele fala que é meu Deus. É o Deus de Salomão, não é o Deus do meu pai, é o Deus dele. E ele tem intenção de edificar o templo que Davi quis tanto construir. Mas agora ele é que quer construir. Como falou o Senhor a Davi, meu pai, dizendo, teu filho, que porei em teu lugar, no teu trono, esse edificará uma casa ao meu nome. Então, Salomão aqui, ele de cara, ele manifesta um desejo de cumprir a vontade de Deus, de ser esse que é de forma obediente. Então, antes de ser um rei, ele é um servo de Deus. Antes de se identificar como o rei de Israel, Salomão se identifica como servo de Deus, aquele que obedece, aquele que é cumpridor daquilo que Deus determina. Então, Salomão ele mostra que tem um temor a Deus aqui e que ele não quer abrir mão, a prioridade dele é fazer a vontade de Deus. E isso daí ele aproveitava para fazer exatamente quando não tinha inimigo nenhum. Quando estava tudo bem, então ele diz assim, é a hora de arregaçar as mangas e fazer a coisa acontecer. Dá ordem e agora ele continua agora com atitudes práticas, depois dele ter delimitado bem qual era a prioridade dele, agora vamos à ação, né? Ele então não tem uma fé meramente teórica, mas a fé dele se dá de forma prática. E aí ele vai pedir agora a Irão, né? Dá ordem, pois, que do Líbano me cortem cedros. Todos sabem que o cedro do Líbano é uma madeira assim, famosíssima, né? E que até hoje compõe a bandeira do próprio Líbano, o cedro. É uma madeira de alta resistência, de muito valor. Então aqui o que está sendo escolhido é o que há de melhor para fazer a casa de Deus, o templo de Deus. Os meus servos estarão com os teus servos, e eu te pagarei o salário destes segundo determinares. Porque bem sabes que entre o meu povo não há quem saiba cortar madeira como os sidônios. Ouvindo Irão as palavras de Salomão, muito se alegrou e disse, bendito seja hoje o Senhor, que deu a Davi um filho sábio sobre este grande povo. Enviou Irão mensageiros a Salomão, dizendo, ouvi o que mandaste dizer, farei toda a tua vontade acerca das madeiras de cedro e de cipreste. Os meus servos as levarão desde o Líbano até ao mar, e eu as farei conduzir em jangadas pelo mar até ao lugar que me designares, e ali as desamarrarei, e tu as receberás. Tu também farás a minha vontade, dando provisão à minha casa. Assim deu Irão a Salomão madeira de cedro e madeira de cipreste, segundo este queria. Salomão deu a Irão 20.000 coros de trigo, para sustento da sua casa, e 20 coros de azeite batido, e o fazia de ano em ano. Então ele marca uma provisão na medida da época que era o couro, né? Dava mais ou menos 220 litros
né, de produto aqui. Então a gente percebe que há um grande investimento de Salomão. Isso mostra para a gente que Salomão ele realmente tinha o objetivo arraigado no coração de fazer o templo acontecer. Então não há barganha. A gente não vê Salomão aqui em momento nenhum dizendo assim, mas assim tá caro, assim não dá, eu também tenho meus objetivos. Tudo que Salomão tinha era para a honra e para a glória de Deus. Então ele não mediu esforços, ele queria o templo de Deus com todas as forças dele no meio do povo. Então, por que isso? Por que não para o palácio dele? Por que não para a corte dele? Por que não para o reino dele? Porque Salomão entendeu que todo o seu governo deveria girar em torno da adoração a Deus. Essa é a maior orientação que se tem. O que o templo ele marcava, então? Que há um Deus em Israel e que esse Deus é Senhor de Israel antes de qualquer rei. Então a ideia de Salomão aqui não é um templo que marcaria assim a arquitetura ou a tendência arquitetônica ou um valor passageiro. Ele queria construir algo que ficaria para gerações e gerações e gerações. Então ele não marca, não mede nenhum esforço para isso daí, ele faz a coisa acontecer. Deu o Senhor sabedoria a Salomão, como lhe havia prometido. Havia paz entre Hirão e Salomão, e fizeram ambos entre si aliança. Deus ele tinha dito a Salomão, e ele firmou essa aliança, quando numa certa noite, Salomão ainda muito jovem, ele diz assim, eu sou como uma criança, porque Deus diz assim, diga o que você quer que eu vou lhe conceder, né? Para que você governe. E aí ele pede a Deus sabedoria, porque ele disse, eu sou uma criança e o povo é muito grande. Eu quero que o Senhor me dê um coração prudente, porque eu não sei discernir o que é certo e o que é errado, o que é bom e o que é ruim. Então, Deus ele dá sabedoria a Salomão e Deus diz assim, essa sabedoria você terá enquanto você permanecer fiel a mim. Esse mesmo princípio vale para todos nós. A gente deve pedir sabedoria a Deus. E essa sabedoria que a gente pede a Deus, ela necessariamente diz respeito a adorar a Deus e tê-lo como Senhor sobre todas as coisas. Não é de graça. E o próprio Salomão escreve no livro de Provérbios que o temor do Senhor é o princípio, é a essência, é o começo de toda a sabedoria. Então, se a gente quiser ser sábio, antes de qualquer coisa, a gente tem que temer a Deus. E esse temor a Deus, ele se manifesta de forma prática no culto. Quando nós nos rendemos a uma sabedoria maior. E no momento de uma meditação da palavra, a gente rende o nosso coração à sabedoria de Deus exposto nas Escrituras. E ao mesmo tempo, a gente adora a esse Deus rendidos completamente, homenageando esse Deus soberano que se manifesta na sua palavra. Então, é onde a gente também vai entregar os nossos pedidos, é onde a gente vai trazer as nossas ofertas a esse Deus maravilhoso. Então, se a gente quer seguir por esse caminho de Salomão, a gente tem que começar pelo certo. Comece pela adoração a Deus e tenha isso como ponto central da vida. O texto continua dizendo assim, formou o rei Salomão uma leva de trabalhadores dentre todo Israel, e se compunha de 30.000 homens. E os enviara ao Líbano alternadamente, 10.000 por mês. Um mês estavam no Líbano e 2 meses cada um em sua casa. E Adonirão dirigia a leva. Ele faz uma escala, né, de trabalho, e essa escala vai sendo cumprida. Tinha também Salomão 70.000 que levavam as cargas e 80.000 que trabalhavam pedras nas montanhas. Afora os chefes oficiais de Salomão, em número de 3.300, que dirigiam a obra e davam ordens ao povo que a executava. Mandou o rei que trouxessem pedras grandes e pedras preciosas e pedras lavradas para fundarem a casa. Lavravam-nas os edificadores de Salomão e os de Hirão e os giblitas, e preparavam a madeira e as pedras para se edificar
a casa. Então, Salomão, ele pega aquilo que existe de mais durável, de mais resistente, de mais robusto para fazer a casa de Deus. O objetivo de Salomão, mais uma vez, não era trazer uma arquitetura gigantesca. Em termos de porte e de tamanho, existiam templos de outras divindades muito mais suntuosos, grandes, como os do Egito, por exemplo. No entanto, o intuito de Salomão aqui é seguir exatamente aquilo que foi projetado por Deus, porque cada parte do templo tinha um significado profundo. Cada tipo de pedra preciosa, a arquitetura, o formato, a altura do templo, tudo isso, o revestimento das paredes, as partes do mobiliário do templo, tudo isso daí deveria funcionar numa simbologia semelhante à do tabernáculo, só que dessa vez não de forma mais provisória, mas de forma fixa. Mas por que isso? Hoje nós sabemos que o templo aponta para Cristo. E de fato, Jesus ele coloca-se lá no Novo Testamento como sendo ele maior do que Salomão. Então, o templo era Salomão rendido ao Cristo, que é o verdadeiro templo e que se deu, não é? Era ali no templo em que a salvação, a expiação, o perdão do pecado acontecia, onde o sacrifício acontecia. E foi no nosso Jesus que nós encontramos tudo isso. De modo que esse Jesus era o símbolo central do templo. O que Salomão queria passar é que em Israel existe salvação. E é exatamente por isso que nós celebramos. Salomão, ele não via a si como o Salvador de Israel. Não também vivia da memória do Pai como sendo aquele que salvou Israel. Não, o que Salomão fazia era apontar para Deus e a salvação vinha dele. A expectativa de Salomão, então, era celebrar ali naquele templo a salvação que vem de Deus. Então, quando nós adoramos o nosso Deus, quando nos reunimos para adorar esse Deus, é que a salvação vem dele. E nós nos rendemos a essa salvação. Nesse sentido, nós somos os pequenos, os frágeis, os pecadores que precisam urgentemente de um Salvador e que celebram a chegada desse Salvador e lembram da vinda, da volta desse Salvador. Então, para a gente entender aqui o final e aplicar algumas coisas no nosso coração, é preciso a gente saber, primeiro, esse Jesus ele veio. Ele é o nosso Salvador. Ele veio como esse templo de Deus, eterno, forte, não passará. E tem a capacidade, o poder de receber você e de te dar a salvação, te dar o perdão dos pecados. Então você não está condenado. Você tem um Salvador, você tem aquele que é o Redentor da tua vida. O que você deve fazer então? Aquilo que todos nós devemos fazer. A gente deve trazer ao nosso Deus o nosso coração para Ele consertar, para Ele perdoar. A gente deve trazer a Ele todas as nossas súplicas para que Ele nos salve. Então nós temos um Deus presente, forte, um Deus que nos resgata e que demanda da gente somente o reconhecimento de que nós não conseguimos sozinhos nos salvar. A gente precisa dele para salvar a vida da gente. Esse daí é o nosso caminho. Aí sim, a gente vai estar no mesmo caminho de sabedoria de Salomão. Aí sim, a gente vai entender que a vida da gente, tudo que a gente possui, é para ser usado em adoração e louvor a esse Deus maravilhoso. E que o próprio Deus vai prover para a gente tanto a sabedoria como aquilo que a gente precisa para adorá-lo o tempo todo. Esse é o nosso Deus, meus irmãos. E é nele que a gente descansa. Era esse Deus que deveria ser o centro de Israel e é esse Deus que deve ser, então, o centro da nossa vida. Ele é o centro de toda a nossa existência.
Então a gente se rende a Ele, a gente adora Ele, a gente conversa sobre Ele, e Ele deve ser, então, o nosso principal assunto, o motivo da nossa alegria, o motivo da nossa paz. É esse Deus maravilhoso que conserta, que salva a vida da gente, o nosso coração quebrado. Amém, povo de Deus? Bênção demais, não é? Vamos orar mais uma vez? Vamos agradecer a Deus esse tempo tão bom que a gente tem com Ele e agradecer a Ele porque Ele é o centro da vida da gente. E apesar dos nossos pecados, ainda assim Ele nos quer e Ele quer consertar e quer salvar a vida da gente. Vamos orar? Deus maravilhoso, o Senhor é bom, justo e verdadeiro. E a gente celebra hoje, Deus, a Tua salvação. A gente se encontra, Pai, aqui rendido, Pai, diante de Ti, pedindo que o Senhor nos salve, que o Senhor nos conserte, declarando que tudo vem de Ti, meu Deus. E Te agradecendo pelo Teu Filho Jesus, que morreu, Pai, e ressuscitou para vencer a morte, para nos salvar, Deus, para consertar tudo aquilo que o pecado quebrou no mundo. Celebramos a Ti, meu Deus, nos rendemos a Ti, adoramos a Ti, Deus, e pedimos que o Senhor continue nos abençoar, a nos abençoar, meu Pai. Nos faz sábios, Deus. Nos quebranta na Tua presença, Deus. Mostra para a gente que a Tua sabedoria é infinitamente maior do que qualquer coisa que esse mundo entenda como sabedoria. E ser conosco sempre, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém, povo de Deus. Que Deus te abençoe muito. Bênção demais poder caminhar com os irmãos. Deus abençoe. Tu és o Deus que sacia o deserto do coração, em quem devo confiar, a Ti me apego. És o auxílio e a sombra de Tuas asas descansarei. Pela Tua forte mão estou seguro, de todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. De todo coração desejo contemplar a Tua força, a Tua glória e o Teu poder. Por toda a vida bendirei, levantarei as minhas mãos, todo o meu ser se satisfaz em Teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A Tua graça é bem melhor que a vida. Como terra seca minha alma está, clamo pela água viva
podes dar. Mesmo quando a escuridão enfim me alcançar, sei que não sou de mim mesmo. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Cristo é tudo o que tenho. Por toda a vida pedirei, levantarei as minhas mãos. Todo meu ser se satisfaz em teu amor. Com alegria cantarei uma canção de gratidão. A tua graça é bem melhor que